esse texto de Romanos 8, ele é encharcado de princípios valiosos e eu recomendo você a ler todo ele. Mas nós vamos meditar aqui em Romanos 8, a partir do versículo 19. Aleluia! O Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom. Aleluia! Encontraram, amém? Romanos 8, a partir do versículo 19, a palavra de Deus diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aleluia! Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Aleluia! Os filhos de Deus convictos aqui nesse lugar. Diga aleluia, aleluia! Glória a Deus! A Bíblia fala que a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, as situações que têm acontecido no mundo atualmente têm tentado paralisar a vida de tantas pessoas. São tantas situações que vêm para tentar paralisar as nossas vidas. É a decepção, é a falta de esperança, é olhar para o futuro com incerteza. A gente tem visto tantas coisas terríveis acontecendo até no meio dos cristãos. Esses dias eu vi um pastor falando, sabe, que as pessoas hoje em dia elas estão mais preocupadas em se tornarem famosas, em ter uma boa credibilidade, de uma forma negativa. Pessoas que estão se importando mais em quantos seguidores tem nas suas redes sociais. Mas, queridos, como cristãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que não muda. Amém? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele é um Deus detalhista, Ele é um Deus que se importa comigo e com você. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Deus se importa com você. Ele ama você. Ele deseja, dia após dia, nos transformar a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor, Ele quer que a gente se pareça com Ele, que a gente tenha o cheiro dEle, que a gente tenha o aroma dEle. E para isso a gente precisa se relacionar com Ele todo dia. O que esse mundo ele quer ver é verdade, é verdade. A Bíblia fala em João 4:23 que o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros. Você pode dizer comigo, verdadeiros. O Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Não é uma imitação. A gente está cheio de imitação. É imitação de roupa, é imitação de sapato, é imitação de pessoas. Queridos, se nós precisamos ser cópias, nós temos que ser cópias de Jesus. Amém? É ser cópias de Jesus, é buscar ser parecido com Ele todo dia. O que esse mundo precisa de fato é que os filhos de Deus se manifestem. Se manifestem. Exalando o bom perfume dEle em casa, exalando o bom perfume dEle andando pelas ruas, exalando o bom perfume dEle, sabe, protestando de alguma forma, mas exalando o bom perfume dEle, o bom perfume dEle, é manifestando a glória dEle. Quando nós lemos a palavra de Deus, queridos, nós precisamos meditar nessa escritura
todo dia. A Bíblia fala que é de dia e de noite, nós precisamos meditar nessas escrituras. Tiago 1:22 diz, olha, não sejam apenas ouvintes dessa palavra, mas praticantes dela. Não é só ouvir, mas é praticar. Não é se preocupar com aquilo que pensam. É importante ser testemunho, mas a gente não precisa falar muito quando você é testemunho, porque as suas atitudes já falam por si só. Não é ser somente ouvinte, mas é praticante dessa palavra. É buscar viver essa palavra todo dia, todo dia, todo dia. E isso requer esforço, queridos. A Bíblia fala que o céu, ele é tomado por esforço. A gente tem que para buscar viver a palavra de Deus, a gente tem que se esforçar em perdoar todo dia. Sabe, para ser parecido com Jesus, nós precisamos, dia após dia, controlar a nossa língua. Oh, queridos, quantos cristãos que às vezes abrem a boca para falar tanta bobagem. O salmista fala no Salmo 141, no versículo 3, ele diz, Senhor, coloca um vigia na minha boca. Senhor, controla. A Bíblia fala lá em Tiago, no capítulo 3, que esse é um órgão tão pequeno, mas ele tem o poder da vida ou da morte. Ele é como o leme de um barco. A gente precisa controlar aquilo que nós falamos, aquilo que você declara dentro de casa, aquilo que você declara sobre a sua vida, aquilo que você declara sobre a sua nação, aquilo que você declara sobre a sua descendência. Vigie as suas palavras. Quando a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis, é porque você pode ficar irado, mas sabe que naquele momento de ira você precisa buscar o domínio próprio. É um dos frutos do Espírito. É um dos gominhos do fruto do Espírito. É domínio próprio. Senhor, eu quero me parecer contigo, Senhor. Eu não quero falar qualquer coisa, Senhor, mas eu quero falar aquilo que gera vida. Eu quero declarar aquilo que gera vida. Senhor, eu quero ser um cristão cheio de fé. Senhor, me levanta nessa geração. Queridos, essa tem sido a minha oração nesses dias. Senhor, levanta a nossa igreja. Nos levanta, Senhor, nesse tempo para glorificar o Teu santo nome. Porque eu creio que em momentos de caos, o Senhor é aquele que libera da Tua graça. Em momentos de caos, o Senhor deseja manifestar a Sua glória. E que o Senhor nos levante nesse tempo, amém? Você deseja ser esse cristão que será levantado nesse tempo como homem e uma mulher que glorifica o nome do Senhor? Eu também quero. O Senhor, Ele não está à procura de pessoas perfeitas, mas Ele está à procura de pessoas dependentes dEle o tempo todo, obedientes a Ele, obedientes à Sua palavra. Deus, Ele anseia em resplandecer a Sua glória em tempos de crise. Amém? Como eu disse, eu amo essa palavra e sempre que nós começamos a escola da Bíblia, eu fico muito animada, porque a gente começa a ler essa Bíblia de novo. E nós estamos na 3ª edição da Escola da Bíblia. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu já li a Bíblia algumas vezes, toda. E eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu quero ler essa Bíblia todos os anos, enquanto eu viver nessa terra. Porque eu quero ouvir os Teus segredos. Eu quero relembrar as Tuas promessas. Porque o cristão, ele não vive conforme aquilo que o mundo declara. O cristão, ele vive conforme aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus diz. Essa palavra é a verdade. A Bíblia fala, Deuteronômio 32:47, que essa palavra, ela não é uma palavra vã. Ela é antes a nossa vida. O Senhor, Ele se preocupou em deixar esse manual de vida para mim e para você. O que Deus diz acerca disso? Está tudo aqui. Tudo está na palavra. Eu lembro que um dos receios que eu tinha quando nós assumimos a igreja
Muitos conhecem o nosso testemunho. Eu muito jovem, nós éramos recém-casados. Não tínhamos ainda nem um ano de casado. E eu lembro que eram tantos conflitos que a gente tinha que lidar. Pessoas com problemas no casamento, pessoas com problemas no relacionamento. Eu falava, meu Deus, o que é que eu vou fazer, Senhor? São tantas coisas, são tantos dilemas que as pessoas vivem. E eu lembro que Deus usou a vida da minha pastora Margarete Rose. Ela disse, filha, você não precisa passar por problemas no seu casamento para que você aconselhe acerca disso. Paulo nunca foi casado e os maiores conselhos foram dados por Paulo através das suas cartas. Filha, você não precisa ter passado por coisas tão terríveis para que você aconselhe. A palavra, ela é completa, ela tem tudo que nós precisamos. O Senhor, Ele tem uma palavra rema. Às vezes nós pensamos, meu Deus, como eu vou ouvir a voz de Deus nesse tempo? Abra a sua palavra, declare essa verdade. Você vai ouvir Deus todo dia, na sua casa, para a sua vida. Esse é um pão diário, é um pão que nós precisamos comer, a palavra todo dia. Sabe, como eu disse lá em Tiago 1:22, não é ser somente ouvinte, mas é praticante, é declarar, é orar essa palavra, é declarar essa palavra, é olhar para o Brasil e declarar, Senhor, essa nação é tua. A tua palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu declaro, o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro e eu me levanto como um sacerdote, como um homem de Deus, uma mulher de Deus na minha casa. E eu declaro, a minha casa, ela é do Senhor Jesus. Queridos, o inimigo está tentando paralisar muitos crentes nesse tempo, porque o inimigo sabe o poder que há num crente que se levanta cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós não fomos comprados por coisas perecíveis, nós fomos comprados pelo precioso sangue, o sangue de Jesus que foi vestido na cruz do Calvário. Esse sangue foi para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, Ele já disse acerca desse tempo, Ele disse, olha, quando vocês ouvirem rumores de guerra, nação contra nação, é só o começo. Ele diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Diga isso, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele deixou o testemunho dele, ele foi o próprio exemplo vivo, para que nós entendêssemos que nós podemos, com Ele nós podemos todas as coisas, com Ele nós podemos romper barreiras, é a força do Senhor em nós. Se levante, meu querido, se levante na sua casa, se levante lá no seu emprego, se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Queridos, e para se levantar, requer um preço. E muitos não querem pagar o preço. Muitos, como meu esposo falou, querem um benefício. Só querem o benefício, mas não querem pagar o preço. A renúncia. Quando os discípulos diziam, alguns diziam, eu quero te seguir, Senhor. Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Isso requer um esforço. Perdoar requer esforço. Vigiar a língua requer um esforço diário. Meu irmão, cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquilo que você tem declarado. Como eu disse, lendo a palavra de Deus, quando nós lemos ali a história de Moisés. Moisés era um homem imperfeito. Mas Moisés foi um homem que buscou fazer a vontade do Senhor. Amém? Moisés foi um homem que buscou fazer a vontade do Senhor. Eu quero falar um pouquinho de Moisés, porque Moisés se encaixa naquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O tema dessa mensagem é Seja a Mudança. Oh, glória! Você pode dizer isso para o seu vizinho? Seja a mudança.
É um desafio, né? Porque a gente quer ver a mudança em todos os lados. Nós queremos ver mudança na política, na economia, no marido, na esposa. Em todo lugar a gente quer ver a mudança. Mas nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver nessa geração hoje. Nós precisamos ser a mudança. Quando você tentar buscar um culpado, quem é o culpado disso que está acontecendo? Diga, o que é que eu tenho feito para contribuir para que esse mundo mude, para que essa nação seja diferente? Eu tenho buscado fazer isso, queridos, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas falhas. Eu tenho buscado fazer isso. Eu tenho buscado ensinar isso para o meu filho, para a flechinha que Deus me deu, que Deus deu para mim, para o meu esposo. Às vezes jogando um lixo, um papel na rua, eu falo, filho, não faça isso. Você tem que ter cuidado. Essa é a nação que nós vivemos, essa é a cidade que nós vivemos, nós temos que ter cuidado. Eu lembro que um dia ele estava saindo na rua com a avó e ele viu muita sujeira na rua. E ele disse, vó, quanta sujeira na rua. Ela, meu filho, as pessoas jogam lixo na rua. Eu disse, vó, se as pessoas fossem como meu pai, a rua estava mais limpa. O pai ficou todo bobo, né? Eu disse, amor, você ouviu o que o João falou? Queridos, a gente tem que se alegrar com isso. Para a glória de Deus, Ele tem visto isso na vida do pai. Um homem organizado, um homem zeloso, um homem limpo. Eu disse, filho, é verdade. Se vários cristãos se levantassem com esse coração, a nossa cidade seria diferente. Amém? A nossa casa seria diferente. O que os nossos filhos têm visto? Não é somente aquilo que falamos, mas é a nossa vida. A nossa vida, ela fala mais alto. As pessoas, elas não veem o nosso coração, mas elas veem as nossas atitudes. Elas não veem. Deus vê o nosso coração. E é isso que importa para Deus. As pessoas não veem, mas elas veem o nosso comportamento, as nossas atitudes. Amém? E Moisés foi um homem imperfeito, como todos nós somos. Quando nós lemos ali acerca dos heróis da fé, em Hebreus no capítulo 11, nós pensamos, meu Deus, esses homens foram demais. E eles foram demais. Mas sabe por que eles foram demais? Porque eles foram homens e mulheres que dependeram do Senhor. Foram homens e mulheres imperfeitos, mas foram homens e mulheres que dependeram do Senhor o tempo todo. O tempo todo. Senhor, manifesta a Tua glória nesse tempo. Imagina o que Moisés passou. Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés disse, Senhor, mas Senhor, não sei nem falar, Senhor. Oh, Senhor, chama outro. Mas Deus disse, não, Moisés, eu quero usar você. Para que toda a glória seja minha, Moisés. Não é porque você é muito eloquente. Não é porque você fala muito bem. Não, é para que toda a glória seja minha. Queridos, tudo aquilo que Deus Ele tem depositado sobre nós. Eu sei que quantas pessoas aqui, cheias de qualidades e de virtudes, nunca se glorie disso. Se as pessoas te elogiarem, dê toda a glória ao Senhor, toda a glória é tua, Senhor. Que o Senhor cresça, eu diminua. Que o Senhor apareça, Senhor, em mim. Eu não quero tomar nenhuma glória para mim, mas Senhor, que o Senhor apareça. E Moisés era esse homem. Imagina, Deus falou, olha Moisés, eu vou usar você para libertar esse povo da escravidão no Egito. Você vai ser o libertador desse povo. E aquele povo viu e contemplou muitos milagres. Eles viram o mar se abrir. Aquele povo viu as pragas que o Senhor liberou ali no Egito. Aquele povo viu quando os primogênitos foram exterminados. Eles viram muita coisa.
Mas o Senhor disse: olha, eu tenho um futuro para vocês, eu tenho uma promessa para vocês. Eu tenho uma promessa de uma terra que manda leite e mel, eu tenho promessas para vocês. Mas é interessante porque durante a caminhada existe uma promessa. Mas os obstáculos, eles vão aparecer. As dificuldades, elas vão aparecer. As turbulências, elas vão vir. E qual tem sido a nossa atitude nos dias turbulentos? Será que a gente só tem murmurado como esse povo fez? Queridos, a murmuração nunca levou e nunca vai levar ninguém a lugar algum. Nunca levou e nunca vai levar ninguém a lugar algum. Porque quando a gente olha para esse povo, a gente vê qual foi o fim deles. Esse povo começou a murmurar e reclamar. A Bíblia fala lá em Êxodo 17, no versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Queridos, quando nós começamos a murmurar, sabe qual é o sentimento que vem? É de dúvida. A Bíblia fala em Tiago 1, no versículo 6, que nós temos que pedir com fé, porque aquele que duvida, ele é semelhante às ondas do mar, ele é oscilante. Eu preciso confiar no Senhor o tempo todo, porque quando eu começo a murmurar, eu começo a duvidar, e a dúvida, ela não vem do Senhor. Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, é um Deus que sabe o que agrada o coração de Deus? É ter um coração rendido a Ele, um coração que confia nele o tempo todo, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Uns confiam, Pai, na sua força, mas eu confio no Senhor. Senhor, Tu és o meu Deus, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Queridos, nós não podemos nos esquecer das promessas. Nós precisamos nos agarrar nas promessas e declará-las, crendo o tempo todo. É crendo o tempo todo. É crendo até o fim. O cristão, ele precisa crer. Amém? A palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. É dizer: Senhor, eu creio. Eu não estou vendo pelos olhos naturais, mas eu creio, eu vejo pelos olhos da fé, o sobrenatural de Deus acontecendo. Senhor, eu creio, por mais que ninguém crê, Senhor, eu creio, eu confio em Ti, Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia, é firme para sempre, é confiando no Senhor, é declarando, é profetizando a vida de Deus. Eu lembro de uns meses atrás, de uma palavra que o Senhor falou para mim. Ele disse: filha, tudo aquilo que vocês quiserem conquistar na vida de vocês, como igreja, profetiza, filha, profetiza. E eu acordei, eu falei para o meu esposo: amor, o Senhor falou, vamos profetizar. Profetizar e declarar vida onde não tem. Você está vendo caos, mas o crente, ele olha com um olhar diferente. Ele precisa olhar com um olhar diferente. Se você não tem olhado dessa forma, eu vou orar nessa noite para que Deus mude a visão. Porque o crente, ele precisa olhar com um olhar diferente. Ele está vendo o caos e ele começa a dizer: há um propósito. Senhor, qual o propósito? Porque a Tua palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Senhor, qual o propósito? Senhor, eu quero Te ouvir. Eu não quero ouvir aquilo que o mundo está falando, não. Eu quero ouvir o Senhor.
A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu quero estar guardado em Ti, em meio ao caos, eu quero Te ouvir. A tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. A tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! É promessa de Deus. Aleluia! Aleluia! São as promessas de Deus, queridos, que nós precisamos declarar. É se levantar e dizer: não, por hoje não, chega. Eu não quero mais viver com esse pecado, não. Eu quero Jesus, porque a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Oh Deus, mas eu não vivo conforme aquilo que o mundo diz que é normal. Não, eu não sou uma pessoa normal, eu sou um cidadão do céu. Aleluia! Queridos, Moisés viveu nessa terra e glorificou o nome do Senhor. Moisés foi um homem especial. A Bíblia fala que ele foi um homem que viu as costas de Deus. Qual foi o outro homem que você viu na Bíblia que viu? Ele falou: Senhor, eu quero ver a tua face. Ele disse: Senhor, não me faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Senhor, eu não vou para nenhum lugar, eu não faço nada se o Senhor não estiver comigo. Queridos, o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. E o que Ele anseia é levantar homens e mulheres de coração. Senhor, eu não vou me mover se o Senhor não estiver comigo. Eu não vou tomar nenhuma atitude se o Senhor não estiver comigo. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, eu tenho dito isso para o Senhor. A gente tem visto tantas coisas nesse mundo, é tanta coisa. Por isso que nós precisamos estar guardados, amém? Tendo cuidado quem nós ouvimos, estar guardados ali no esconderijo do Altíssimo, para ouvir Deus, para ouvir o Senhor e declarar aquilo que Ele quer fazer. Eu tenho visto de tantas coisas. Tem coisas que às vezes a gente vai gerando até repúdio, mas é ter cuidado com o que fala. Às vezes nós falamos demais, mas com os outros, e deixamos de falar com a pessoa certa. Existe um conselho poderoso em Mateus no capítulo 6, ele diz: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai em secreto, e o teu pai que te contempla no secreto te recompensará publicamente. Para de ficar abrindo a tua boca e reclamando. Vai para o secreto. Eu tenho ido para o secreto e tenho dito: Senhor, o que o Senhor quer fazer nesse tempo? O Senhor usou a vida dos homens, dos valentes, dos heróis da fé na Bíblia. O Senhor usou a vida de Esther. Senhor, foi para esse tempo. Esther declara: Senhor, foi para esse tempo que o Senhor me levantou para ser rainha e para ser um canal do Senhor nesse tempo para minha nação. Querido, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, foi para esse tempo que Deus nos chamou, amém? Você recebe isso, Débora? Foi para esse tempo. Foi para essa estação que Deus nos chamou. Foi para esse tempo, Irá, que Deus nos levantou. Para que nós nos levantemos como homens e como mulheres de Deus. Não é para ficar calado.
Mas é para declarar a vida de Deus, abrir a boca, é para declarar a vida de Deus, as promessas de Deus. Senhor, eu creio, Senhor, eu creio no novo tempo, eu creio no novo tempo sobre a minha casa. Mulheres se levantem como guardiãs do seu lar, mulheres profetizem sobre os seus filhos, se levantem nos seus lares. Senhor, eu profetizo. Eu comecei a leitura da Bíblia, eu falei: filho, você já lê, vamos ler comigo. Hoje nós estamos no 3º dia da escola da Bíblia, e ele lendo a palavra, e ele diz: mamãe, é tanto nome estranho. Eu falei: é, meu filho, mas o Senhor vai nos levar a aprender esses nomes. E eu lembro no momento que ele leu ali em Gênesis, que ele disse assim: mamãe, e o homem casou com 2 mulheres? Pode isso? Falei: filho, antigamente podia, mas hoje não. Ele disse: mãe, e elas não brigavam as 2? Falei: filho, provavelmente. Uma só mulher, é graça de Deus, né? A gente tem que falar assim. Imagina 2, tentando ali controlar tudo. Uma queria dar mais filhos, a outra tinha filhos. Não, eu vou dar mais, eu preciso estar na frente. O coração do homem é esse: eu quero estar na frente. Eu quero ser famoso, eu quero mais atenção. Queridos, se nós queremos ser famosos, que nós sejamos famosos no céu. Aleluia, que nós sejamos conhecidos no céu. Que o Senhor fale: olha, eu estou à procura de um homem, de uma mulher que se coloca na brecha. E eu sei que lá em Castanhal existe um povo que me ama. Aleluia, e que fará toda a minha vontade. Aleluia, amém? Eu quero que você abra lá em Ezequiel 37. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio que o Senhor está liberando uma porção poderosa sobre nós nesse lugar. Amém? Eu creio que aqueles que estão nos assistindo pela internet, eles estão sendo ministrados e abençoados, porque o Senhor, Ele tem o poder para realizar prodígios e maravilhas. Amém? Aqui Ezequiel 37, a partir do versículo 4, olha o que a palavra de Deus diz. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Repita comigo: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. A nação de Israel se encontrava assim, sem esperança. Nós temos vivido num tempo diferente? Nós temos vivido num tempo diferente? Quantas pessoas sem esperança? Mas o Senhor falou para mim naquele dia: filha, profetiza.
Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você não está aqui por acaso. Amém? Você não está aqui por acaso, você não veio porque alguém te convidou, você está aqui nesse lugar, porque o Espírito Santo de Deus te atraiu a esse lugar, porque Ele ama você, Ele ama você. Não é porque nós somos merecedores, não, mas é porque Ele nos ama, Ele nos ama. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e Ele tem um plano na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? O Senhor, Ele tem um plano nas nossas vidas. E o Senhor declarou aqui para o profeta: olha, profeta, filho do homem, profetiza sobre esse vale. O que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Profetiza, filho do homem. E a palavra de Deus diz que um exército enorme se levantou. Um exército enorme se levantou. À medida que aquele homem profetizava, algo poderoso aconteceu. Homem e mulher, você que está aqui nessa noite, eu quero que você se levante nesse tempo para profetizar a vida de Deus. Se levante como um homem, uma mulher de Deus. Eu estava lendo em Josué, no capítulo 23, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: um só de vocês, aqui está falando de servos fiéis, amém? Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Aleluia! Um só homem, uma mulher de Deus, ele faz fugir 1000 do exército inimigo. Em 2 Samuel 18, no versículo 3, diz: tu, porém, vale por 10.000 de nós. Aqui estavam falando de Davi. Davi estava numa batalha. E a batalha, ela estava pesada. E Davi disse: olha, eu vou com vocês. E os guerreiros disseram: não, Davi, deixa que nós vamos. Se a gente morrer, não tem problema não, Davi. Mas você, Davi, a sua vida vale mais do que 10.000 homens. Você já imaginou, querido, quando nós nos levantamos como homens e mulheres, cheias do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que se colocam na brecha, a nossa vida é valiosa demais. Vale mais do que 10.000, vale mais do que 1.000. A nossa luta, ela é espiritual. A maior guerra que nós travamos hoje, ela é espiritual. Mas as armas que Deus libera sobre nós, elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Queridos, nós precisamos tomar posse dessas armas. Esse livro, ela é espada. Por isso que nós precisamos orar declarando a palavra. Senhor, a tua palavra diz. A tua palavra diz, Senhor, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Senhor, a tua palavra diz, lá no Salmo 112, no versículo 7, que eu não vou temer as más notícias, porque o meu coração está firmado no Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é a nossa rocha inabalável. Torre forte é o nome do Senhor. Os justos correm para ela e estão seguros. Aleluia! Queridos, há um lugar seguro e esse lugar é nos braços do Senhor. É refugiados neles. É guardado nesse lugar, porque nesse lugar o Senhor libera sobre nós força, graça de Deus para glorificar o nome dEle nessa geração. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala em Provérbios 14, 32, quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Aleluia. 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 Queridos, como eu disse, nós temos vivido num tempo de caos. A gente tem ouvido tantas notícias ruins no nosso Brasil. São tantas
É tanta escassez acontecendo. São tantas coisas acontecendo no nosso Brasil. Mas esses dias eu estava ouvindo uma mulher de Deus chamada Stacy Campbell. Essa mulher, ela passou por uma luta muito grande. O seu filho sofreu um acidente de carro e os médicos disseram, olha, é 95% de chance que seu filho vai ficar tetraplégico. Imagina você ouvir isso de um médico. 95% de chance. Você pensa, meu Deus, só 5. Quantos acabam se desesperando, só 5. Disseram isso para o Murilo e para a Ariane. Olha, 90% de chance que crianças que se encontram com essa doença morram. Meningite bacteriana. Mas se existem 5% de chance, há esperança. Há esperança. Sabe o que a Bíblia fala em Jó, no capítulo 14, no versículo 7? A esperança. Por mais que a árvore seja cortada e o seu tronco ele venha morrer, ao cheiro das águas, ela brotará e voltará a dar frutos como planta nova. Talvez não exista mais esperança, meu Deus, só 5%. E aquela mulher subiu num púlpito para contar o testemunho, porque ela começou a declarar, meu filho, eu declaro vida sobre você, eu profetizo vida, eu profetizo saúde, eu profetizo que você vai se levantar desse leito de hospital, eu profetizo, meu filho. E os pés começaram a mexer, os ossos começaram a estalar. E para a glória de Deus, aquele filho da Stacy se levantou do leito. E ela subiu num púlpito para contar o testemunho. E ela disse que o Espírito Santo começou a vir sobre ela. E começou a dizer, olha, dos lugares assolados, onde não há mais esperança, onde há pobreza, os Países Baixos, eu vou levantar e colocar em lugares altos. E na hora que ela está ali declarando aquela profecia, o Espírito Santo começa a vir sobre ela e ela começa a gritar, Brasil, Brasil. Ela estava ali no Canadá no ano de 2014, Brasil, Brasil. Existe uma onda sendo liberada sobre o Brasil, um novo tempo sobre o Brasil. Queridos, não vamos acreditar naquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas nós precisamos nos levantar como igreja e olhar pelos olhos da fé. Queridos, eu sinto no meu espírito que o Senhor, Ele tem algo poderoso para fazer sobre a nação brasileira, sobre as nossas vidas. O que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso. O Senhor, quando Ele vem, quando a palavra do Senhor é liberada, Ele traz ordem em meio ao caos. Ele libera progresso em meio à desesperança. A esperança em Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, a esperança para você. Talvez você pense, eu estou morrendo, eu estou me afogando. Eu estou aqui nessa noite para declarar e profetizar sobre a sua vida a esperança para você, a esperança para o teu futuro, a esperança para a tua casa, a esperança para os teus filhos, a esperança para o teu casamento, a esperança para a nossa nação. Aleluia, aleluia. Queridos, nós precisamos nos levantar nesse tempo, nos levantar nesse tempo e crer. A palavra de Deus diz tudo é possível aquele que crê. Creia somente, tudo é possível aquele que crê. Eu quero pedir que você abra sua boca agora aí onde você está. Eu quero pedir que você comece a declarar em fé o impossível acontecendo.
Talvez você esteja passando por uma situação que parece impossível, mas eu estou aqui nessa noite para declarar boas novas para você. A Bíblia fala em Lucas 1:37 que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Querido, eu quero que você levante a sua mão em fé, aí onde você está. O Senhor, Ele te alista nessa noite para esse poderoso exército, amém? O Senhor, Ele nos alista para esse poderoso exército. Oh, aleluia! Um guerreiro, quando ele é alistado, ele não pode ficar parado. As nossas armas, elas são espirituais, mas elas são poderosas em Deus. Aleluia! Aleluia! Abra a sua boca, comece a declarar a vida de Deus. Diga: Senhor, eu declaro pelos olhos da fé um novo tempo sobre a minha vida. Senhor, nós declaramos pelos olhos da fé um novo tempo sobre esse lugar. Senhor, levanta nessa igreja, Senhor, homens e mulheres que vão glorificar o Teu nome na nação brasileira. Senhor, levanta aqui, Senhor, homens e mulheres que resplandecerão a glória do Senhor. Que a nossa luz brilhe em meio às trevas, que a luz do Senhor resplandeça em meio às trevas. Oh Senhor, eu profetizo nesse lugar famílias restauradas pelo poder que é no nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, eu profetizo, Senhor, eu profetizo sobre o nosso Brasil um novo tempo, um novo tempo. Pode faltar tudo, Senhor, pode faltar o combustível, pode faltar o alimento, mas que não falte o Senhor nas nossas vidas. Oh Jesus, Jesus, que não falte o Senhor. Tu és o nosso pão, Senhor, Tu és a nossa vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar, sopra sobre os quatro cantos da nação brasileira. Oh, nós declaramos vida de Deus, nós declaramos vida de Deus. Senhor, levanta nessa noite um exército poderoso de homens e mulheres que glorificarão o Teu nome nessa geração, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos cantar essa canção. Que essa canção seja a nossa oração nessa noite. Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Deus olhou para o Brasil e por ele se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando sua unção, liberando seu poder. Deus, sara essa. Aleluia. Você pode dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Eu creio. Queridos, eu creio que uma porção foi liberada sobre nós nessa noite.